Se você tem medo de mudar a cor do cabelo, fica nesse vídeo que você vai entender algumas coisas. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo e especialista em análise de coloração e em visagismo. Minha missão é transformar sua imagem e mostrar como ela cria a sua marca pessoal e pode ser a principal chave do sucesso. Sabe quando uma mulher lindíssima troca a cor do cabelo e você tem a sensação que mesmo que ela continue bonita, tá faltando alguma coisa ali? Parece que falta um pouco de brilho. Normalmente é uma coisa que a gente olha e não sabe explicar exatamente o que tá faltando. Foi exatamente isso que aconteceu com a Marina Rui Barbosa. Marina é famosíssima por seu ruivo natural e sempre teve aquele cabelão dela como parte de sua marca pessoal. E essa é uma característica muito marcante dela, sempre garantiu para ela presença muito magnética, porque o ruivo chama a atenção. Inclusive, quem não gosta de aparecer não pode ser ruiva, anota isso. E o cabelão dela sempre trouxe aquele brilho único e também transmitia uma imagem muito sofisticada. E tudo isso, em grande parte, era sustentado, claro, por ela, que é maravilhosa, mas também pela harmonia que existia entre esse cabelo e o restante do contraste natural dela. Mas agora, na última temporada de Cannes, ela apareceu simplesmente loiríssima. E foi assim um loiro platinado. É um loiro que caminha mais pro quente, que eu acho que a ideia inicial ali era realmente conservar uma paleta quente para ela, mas a verdade é que desceu muito a cor, foi para uma cor muito clarinha. E claro, ela foi patrocinada por uma marca de cosmético aí nacionalmente e internacionalmente famosa. Ela recebeu nada mais, nada menos que 10 milhões de reais por essa transformação. Ou seja, a gente entende, é publicidade, é contrato, é marketing, mas eu quero convidar você agora a olhar além do glamour da campanha. Porque mesmo que a Marina continue linda, e ela é linda, existe algo ali que mudou. Essa mudança não é só estética. A gente pode perceber que existe uma mudança também no impacto visual da atriz. Mudou a presença e principalmente mudou a mensagem não verbal por trás da imagem dela. Quando ela era ruiva, o contraste natural do cabelo com a pele e os olhos criava uma imagem mais forte e magnética, por mais que esse contraste dela não fosse muito alto, era um contraste médio, mas mesmo assim era uma marca registrada. A cor vibrante dela também, isso casava muito bem com a cartela de cores que a gente imagina que ela tenha, que caminha ali por uma primavera brilhante. Detalhe, eu não trabalho com análise de coloração sazonal, mas como especialista em coloração, eu não poderia deixar de conhecer esse método tão famoso, tão conhecido, tão usado. A cor vibrava nela e isso trazia para ela uma assinatura visual. Agora, é inegável que com esse loiro muito claro, o contraste dela diminuiu, mesmo que tenha conservado a temperatura quente. Quando a gente reduz artificialmente o nosso contraste natural, ou seja, o nível de diferença entre tons claros e tons mais escuros do nosso rosto, a imagem tende a ficar mais apagada. Pode parecer, inclusive, que falta alguma coisa, mesmo que a pessoa continue belíssima. E é aqui que entra o poder da análise de coloração. Muita gente acha que é frescura, que é modinha, que cartela é feita só para escolher combinações de peças no look, mas não. A análise de coloração é uma ferramenta de imagem poderosíssima. Ela te mostra como as cores interagem com a sua beleza, como elas podem realçar ou apagar seus traços, como podem te deixar com cara de descansada, com cara de exausta. Eu vou deixar aqui do lado um videozinho que eu gravei uma vez, que eu fui fazer um story lá no Instagram, e eu queria mostrar como realmente não é frescura essa questão das cores. E aí, eu nem usei os lenços da coloração. Eu peguei realmente as peças do meu armário e passei ali para as meninas verem rapidinho a diferença que dá na pele. Então, não é mito e não é frescura. No caso da Marina, por exemplo, a cor preta, que ela sempre gostou de usar e que a maioria de nós gosta, vamos dizer a verdade, tende a começar a pesar muito mais na beleza dela. Os tons de batom mais vibrantes, mais acesos, que faziam parte ali da coloração, que harmonizavam
com a beleza dela de uma forma geral, também tendem a ficar um pouco mais exagerados. E é muito possível que a gente comece a ver agora uma mudança dela, também nos looks, na maquiagem, nos acessórios e nas combinações que ela vai fazer de agora pra frente. E especialmente caminhando para tons mais suaves, porque agora o tom de cabelo, o contraste que ela adentrou, exige isso para manter uma certa harmonia. Não vai achando que é só com a Marina não, tá? Isso também pode acontecer com você. Me conta aqui que você também já mudou o tom de cabelo e se arrependeu? Sentiu que estava faltando alguma coisa? Normalmente a gente faz isso achando que vai arrasar e no final, quando a gente chega em casa do salão, ou mesmo quando a gente se olha no espelho, que às vezes a merda é feita em casa, é ou não é? A gente leva um susto quando a gente tem esse impacto, né? É porque realmente está fugindo do nosso contraste natural e muito provavelmente até mesmo ali da temperatura mais indicada para nosso equilíbrio visual. E por isso que dá essa sensação de que tá faltando alguma coisa. Às vezes a pele fica muito branca, às vezes as manchas no rosto aparecem mais, dá mais olheira. E aí que mora o perigo, que é quando a gente apaga a nossa própria beleza por não ter conhecimento, por não seguir instruções, ou mesmo quando a gente é instruído por um profissional, porque esse profissional não tem aprofundamento no conhecimento de análise de coloração, de harmonia cromática. Quando a gente está falando sobre cabelo, não existe uma cor certa universal. E é por isso que é muito maluco o fato de quase 100% das brasileiras quererem ser loiras, por exemplo. Tanto que existe o que eles chamam lá fora de loiro brasileiro. O que existe, na verdade, é uma cor certa, individual, sua, para você, baseado nas suas características naturais. E para isso a gente leva em consideração alguns detalhes da análise de coloração, que é o seu contraste, a sua temperatura de pele, o seu subtom, a sua profundidade natural, a sua intensidade. E aí, quando você acerta essa coloração, seja no cabelo, na cor da roupa, nos acessórios, na maquiagem, tudo se encaixa. Aí que acontece a mágica, né? O seu rosto acende, sem estourar, claro. Você fica iluminada sem parecer um Gasparzinho. As olheiras ficam mais disfarçadas. As manchas também, parece que a gente passou sempre uma base. O olhar fica mais destacado, parece que a gente está mais saudável. E aí você acaba sustentando esse tom de cabelo, esse tom de roupa com mais tranquilidade, sem precisar se preocupar com 1 milhão de truques para criar harmonia. E é assim que a gente acaba se tornando a nossa melhor versão com leveza. E aí você deve estar se perguntando, né? Como que eu vou encontrar o meu tom de cabelo ideal? Sem falsa modéstia, se você resolver fazer sua análise de coloração comigo, você com certeza vai chegar nesse resultado tão esperado. Dentro da análise de coloração, quando a gente descobre a sua cartela de cores, a gente consegue entender ali os tons, né, e as cores de cabelo, a temperatura de cabelo, que realmente vai te valorizar, que vai trazer seu brilho, vai acender a sua imagem e que vai harmonizar suavemente com a sua beleza natural. Mas para isso, você precisa fazer sua análise de coloração. Agora, a melhor parte é que se você escolher fazer comigo, eu faço essa análise à distância. Eu trabalho com o método Freedom for Colors, que faz essa análise baseada não só na pele, mas ela leva em consideração o conjunto. Isso vai te dar mais de uma cartela de cores, porque a gente leva em consideração muitos pontos de liberdade, que são características suas que estão em você, mas que não são as principais, mas são importantes ali na sua harmonia cromática. E isso te dá muitas possibilidades, não só de descobrir o tom do seu cabelo, mas também de você usar mais cores de forma mais harmônica com a sua beleza. A principal vantagem é que eu também te ofereço uma imersão no mundo das cores, quando eu vou te entregar esse dossiê. Lá eu vou te explicar, por exemplo, como usar qualquer cor que você quiser, mesmo que essa cor não esteja dentro da sua paleta, porque sim, existem truques para amenizar essa influência negativa de uma cor que não está dentro da sua harmonia. Eu te ensino a usar estampas da forma correta, eu te ensino a fazer harmonia de cores, que é a forma de combinar essas cores diferentes para você jogar no look.
E por aí vai, tem até a psicologia das cores, que é o significado oculto dessas cores e o que elas comunicam quando você joga elas no look, por exemplo. Mas, principalmente, que é o foco desse vídeo, a gente entende qual é o melhor tom ou quais os melhores tons de cabelo para você, de forma a conservar seu contraste natural e ainda assim permitir muita liberdade para você ali de escolha. E é quando você tem uma análise de coloração reforçada, quando você alinha a sua imagem como um todo, desde o cabelo até suas roupas, que você começa a trabalhar o seu estilo para ter uma marca pessoal forte. Aquela marca que comunica quem você é antes mesmo de você falar. No caso da Marina, também existem formas de amenizar esses ruídos que o tom de cabelo trouxe para a beleza dela, mas é inegável que, tendo um contraste um pouco mais alto, subindo ali de um contraste baixo para o contraste médio, mesmo que não seja dentro do cabelo ruivo, que seja num loiro um pouco mais profundo, ela teria muito mais realce na beleza. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se ele fez sentido para você, deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal. E me conta aqui se você também já passou por mudanças de visual que te fizeram arrepender no mesmo momento, por se sentir mais apagada, por te deixar mais cansada, enfim, me conta aqui se você também já fez essas travessuras no cabelo. Eu já fiz. É isso, te espero no próximo vídeo. Um beijo!